até porque essa questão da galera, tipo, aquilo que a gente tava falando. Às vezes o cara tá vendo o jogo, mas ele gosta tanto do programa que ele não quer ver aquele pós-jogo lá. Ele quer, tipo, vou ouvir o É o Jean, que a gente vou ouvir o sempre Mauro, fez, vou exato. ouvir a opinião do Arnaldo. É o que, pelo menos, Aí o eu que botava, sempre aí eu fiz, botava assim. lá, não via o Jean, porque às vezes trocava, não via, eu falava, puta, hoje não tô muito afim, eu vou. Porque aquela linha, Aquela época tinha muito assim, esses primeiro caras. teve a primeira formação que eu acho que você não tava, que era o PVC, o Trajano, o Juca, Mauro Isso. e o Paulo Andrade. Isso. Aí depois tem a transição. Primeiro saiu o PVC, Isso. foi pro Sport TV, aí você já entrou, ficou no lugar, não foi Isso, Acho que isso. você revezava com o Bertozzi, talvez. Isso o Bertozzi fez no comecinho, depois eu passei a fazer. Aí depois saiu o Trajano e entra o Arnaldo. Isso. E eram formações que a gente estava muito acostumado. A gente queria saber o que vocês pensavam. Cara, vocês tomaram uma proporção. Por exemplo, para mim não é surpresa nenhuma o tamanho da audiência que tem hoje. Embora seja um produto diferente, que seja mais voltado para o torcedor, que o Arnaldo Tironi faça, no caso do São Paulino, e no caso que o Mauro faça com relação ao Flamengo, não tenho surpresa nenhuma dos números que eles atingiram por conta da importância Da que aquele opinião. programa tinha. Sim, sem em dúvida. termos de opinião. Acho que não existe no jornalismo aí, TV a cabo e tal, algo que chegou próximo daquele nível. E olha que, cara, a Globo tem aí as ferramentas todas, o investimento que ela tem. Ela tentava brigar, por muito tempo ela meteu ali Galvão Bueno e metia convidado importante no mesmo horário, e era musiquinha, porque a gente às vezes, pô, tem um cara importante, o Luxemburgo tá no Bem Amigos, a gente sabia que dava uns embates entre ele e o Bodão. Você esperava, querendo esperava a assistir e treta. tal. Mas, cara, a ESPN era a prioridade nossa. Então, assim, eu acho que aquilo ali tomou uma proporção, bicho, que é completamente inacreditável com relação a qualquer outra coisa que existe hoje. Você concorda? A gente tem muito prazer em fazer o Linha hoje, de verdade, cara. Assim, é um clima muito Mas bom. eu não tô nem comparando com o Linha de hoje, tô comparando com tudo. Não, do entendi. jornalismo esportivo. Eu achava muito bom o programa. Eu acho, assim, eu tô de acordo com você que aquele programa era muito bom. Realmente a gente fazia programa de alto nível, de alta qualidade. Mas eu juro que eu não tô falando, porque eu nem falaria que se eu não achasse que o Linha hoje é bom e que a gente talvez tenha menos essa coisa, né? Porque ali o Mauro tem muito essa coisa das opiniões mais fortes, das opiniões coisas. O Arnaldo tem as pataquadas dele, posso falar como é meu melhor amigo, ele é assim, um dos meus melhores amigos, ele tem... Porque um VAR. O Arnaldo um pouquinho, né? Ele que vem aqui se defender, porque o Felipe já me disse que ele que foram convidados e um pouquinho o Arnaldo tem de trazer uma opinião diferente para meter um foguinho, para dar um tempero no negócio. Não estou dizendo que ele vá contra os princípios dele. Aliás, o VAR ele é absolutamente verdadeiro nessa coisa do VAR. Fora do ar ele é contra mesmo, na mesa do VAR. Não, ele sempre foi contra o VAR. Ele odeia o VAR com todas as forças, de verdade. Quer dizer, sem entender, né, que o VAR pode ser muito bom, como é muito bom hoje na Premier League. Mas enfim, cansei já de discutir isso com ele, não vou mais aqui discutir por recado, né? Mas enfim, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que assim, do ponto de vista de qualidade editorial, de equilíbrio nas discussões e tal, a gente continua com um nível muito bom ali, com uma... E com muita discordância. É que talvez assim, a discordância ela é mais... Amena. Ela é mais amena, não é nem no sentido que você discorde menos, mas aí eu acho que é mais no tom, no tipo de fala, né? Na maneira de se comunicar e tudo mais, dos integrantes que agora estão fazendo parte do coisa. Mas eu, por exemplo, eu vejo um Calçade hoje muito... eu vou até falar a verdade, vejo ele mais empolgado até para discutir hoje em dia, para participar do Linha de Passe do que ele estava antes, enfim, o Bertozzi. O que eu sempre gostei do Linha de Passe, disso desde sempre, é que o Linha de Passe ele traz uma discussão à época que todas as discussões que a gente via na TV era de um falando em cima do outro. Era o Barraco comendo no Milton Neves de manhã. Era o Mesa Redonda lá da Gazeta, que aqui em São Paulo a gente assistia muito, que é aquela clássica e tal. E aí chegava no Linha de Passe, existia, primeiro que, tinha ali, cada um fazia a sua abertura. Às vezes existiam longas falas, né? E ninguém interrompia ninguém.
A sua discussão com o Mauro, ela sai um pouco dessa linha de Sim. um esperar o outro falar, ela que era, sai bem, que era uma coisa mais normal, mas esses são algumas pequenas exceções. Uhum. Existia isso, a troca. Você... Puta, concordo com esse cara. Aí você ouviu o outro e fala, nossa, mas ele tem um outro Também tem um ponto. E Uhum. sabe o que me pega muito? Era uma época que não se falava muito igual hoje, que a política tá aí. E nessa época tinha esse mito que alguns que acompanham futebol, principalmente o público, ainda tem de não fala de política e futebol. Naquela época, às vezes você várias aberturas abriu importantíssimas um do programa Trajano, do falando Juca. sobre política, sobre questões sociais que envolviam o jogo e tal. E aí, pô, você via naquela época, 2014, 15, 16, você falava, caraca, concordo com isso. Aí você ligava em outros canais Cara, que talvez não falassem. você queria participar. Acho que era isso, o cara que assistiu. Tudo bem, eu sei que eu tenho uma posição um pouco... Eu já tava fazendo jornalismo, já queria trabalhar com isso, etc e tal. Mas eu acho que mesmo o cara lá tava em casa e falava, puta, dava uma vontade de sentar ali e falar, mano... Eu tenho um ponto aqui que eu acho que esses caras, se eles ouvissem, eles iam pensar sobre, sabe? E era isso, vocês faziam a coisa acontecer de um jeito que o cara que tava em casa se sentia querendo participar. E aí você ia discutir com quem? Com os seus amigos. Falei, você viu o que o Jean falou? Não concordo, cara. Concordo com o Mauro. Sabe, era uma coisa assim. Mexia muito com isso, eu acho. Não, de fato, assim, era um programa que a gente tinha muito prazer em fazer, cara. Aliás, eu vou te falar, eu sempre tive muito prazer em fazer o Linha. Fosse naquela época, seja agora, eu acho que... Você foi um dos caras que... Teve uma época que o Linha quase não acabou e... eu não diria que ele quase acabou, porque... Assim, cara, ele sempre foi muito forte, né? A Linha de Passe é um programa muito forte, sempre foi assim. E hoje mesmo, assim, sabe, segunda-feira consegue ter uma boa audiência. E a segunda-feira, né? Hoje você não raramente... Segunda-feira é o dia que não tem nada. Não tem nada, tal. E tudo já foi muito discutido, a exaustão no domingo. Mas mesmo assim, às vezes eu acho até que ter a audiência no Linha de Segunda, ele acaba sendo mais significativo do que você ter um canhão de audiência no Linha após um Flamengo exclusivo ou um Corinthians exclusivo, porque o Palmeiras, o São Paulo, porque assim, cara, quando você tem esses jogos, é claro que a galera vai continuar vendo e tudo mais. Então, mas eu acho que editorialmente é um programa que eu sempre gostei de fazer, cara, e que, assim, dentro das minhas limitações, eu sempre... fiz o máximo para que ele continuasse com essa pegada, com essa linha editorial, com esse jeito de ser. De novo, sem desmerecer de maneira alguma as outras coisas, porque eu já disse, eu sou fã do Linha de Passe, eu assisti o Linha de Passe, eu participo do Linha de Passe há uns bons anos, com mesas completamente diferentes. Mas eu entendo que se a gente só tivesse Linha de Passe na programação, ia ser chato demais, ninguém ia aguentar. Você ia assistir um dos 10 linhas de passe, então você precisa ter coisas diferentes, com pegadas diferentes, como eu acho que a ESPN hoje tem.